por você, quero rogar a Deus pela sua vida. Então você trouxe seu dízimo e a sua oferta, pode sair do lugar, pode depositar aqui e fique aqui, que eu quero orar com você e por você. Sobre a igreja da Macedônia, quando ela, tocada pelo Santo Espírito de Deus, percebeu a necessidade da igreja de Jerusalém. Então aqueles que eram pobres estavam ajudando aqueles que outrora eram ricos. Aqueles que chegaram depois ao Evangelho estavam ajudando os seus pais na fé. E tem um verso fantástico em 2 Coríntios capítulo 8 que eu acho que resume muito o que é e o que deve ser o momento de dízimo e o momento de oferta. O pequeno Bernardo aqui, ó, que coisa linda. Aí, o verso 5 diz o seguinte: e não somente fizeram o que esperávamos, mas se entregaram primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu acho que esse verso 5 responde claramente o que foi essa ação desses irmãos e o que deve ser essa ação do dízimo. Essa ação deve ser uma ação que primeiramente você se entrega. Ela faz sentido quando você primeiramente se entrega ao Senhor. Sabe, se você não se entregou ao Senhor, isso aqui não tem sentido. Se de fato o seu coração não pertence ao Senhor, se a sua vida não pertence ao Senhor, se a sua casa não pertence ao Senhor, se os seus dons, se os seus talentos não pertencem ao Senhor, se o seu filho não pertence ao Senhor, isso aqui não tem sentido. Porque o apóstolo diz, olha, antes deles ofertarem, primeiramente eles se ofertaram. A oferta era só resultado da entrega deles. Por isso que esse momento não é estranho para aqueles que se lançam aos pés do Senhor. Sabe, eu fico vendo algumas pessoas que fazem crítica à oferta, ao dízimo. Você pode ver que são pessoas que não se entregam para o outro. E geralmente são pessoas egoístas. Só pensam nelas. Tudo é para elas. Não consegue, o apóstolo Paulo diz, essa comunidade primeiramente se entregou ao Senhor. Por isso que eles ofertaram. Então, que esse momento aqui seja um reflexo da sua entrega ao Senhor. E olha, essa entrega, ela tem que ser diária. Diária, você tem que se levantar e falar, Senhor, está aqui a minha vida, usa-me. Então que Deus te abençoe, que dia após dia você se entregue ao Senhor, porque olha, se entregando ao Senhor, você vai estar fazendo a melhor coisa da sua vida, Vamos orar. Deus, eu quero agradecer pela vida desses irmãos, dessas irmãs, ó Deus, dos teus filhos, que um dia se entregaram ao Senhor, se lançaram ao Senhor, ó Deus, e têm entendido, ó Deus, eles têm entendido, nós temos entendido, ó Deus, que esse momento é só reflexo de uma decisão que tomamos junto a Ti, a decisão de nos entregarmos, de colocarmos diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, porque nossas vidas, ó Pai, elas são simplesmente resultados da Tua graça. Então, Santo Deus, abençoe e continue nos dando força para que dia após dia nós venhamos nos entregar. Agora, Deus, como igreja, eu peço, ó Deus, que o Senhor sempre ajude a nossa comunidade.
Ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa comunidade. Deus, que não falte recursos em nada. Ó Deus, que tudo aquilo que é desafio para o reino dos céus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, queime o nosso coração para marcharmos sempre em frente, olhando para Jesus de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, abençoe o negócio do teu servo, o negócio da tua serva, o consultório, o escritório, ó Deus, a vida acadêmica, faça prosperar, ó Pai, ó Deus, abençoe, ó Deus, o emprego do teu filho, da tua filha, a empresa dele, a empresa dela, ó Deus, abençoe o seu patrão, a sua patroa, guarde, ó Pai, ó Deus, que tudo que a tua serva fizer, que o teu servo fizer, venha prosperar, para que todos vejam a glória do Senhor na sua casa, na sua vida, ó Deus, e entendam, ó Deus, que o segredo não é fazer muito, é se entregar muito, e dia após dia, ó Deus, se entregar e se entregar cada vez mais ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar. Sei que o horário está avançado. Eu tenho um pessoal que me controla lá em casa, lá no grupo, controla no bom sentido, né? Vocês sabem que eu falo para danar. E sempre quando eu dou o estudo lá na nossa célula, tem um pessoal que me ajuda, quando é a Renatinha, o Marquinhos, o pessoal está ali atrás, ó, vou contar aí com a ajuda de vocês. Dio, a Mônica está ali, o Marquinhos. Então eu estou ali com o tempo, vou olhar para eles e fiquem tranquilos. Quem pegou aqui o boletim, pega aí a sinopse. Eu já falei para vocês que eu não tenho pretensão de ser um bom pregador, né? Ouvi certa vez que um bom pregador não revela suas fontes. Então, como eu não tenho pretensão de ser um bom pregador, o que eu fiz? Mais uma vez, eu peguei um estudo do GAP, está aqui, resumi, acrescentei algumas coisas, e é o que eu vou pregar. Então, fiquem tranquilos. Não está como domingo, hoje pela manhã tinha umas 8 folhas. Não, fiquem tranquilos. Ó, uma lauda só. Entendeu? Então, fiquem tranquilos. Nós vamos caminhar bem, falar um pouco desse herói na fé, esse camarada aí fantástico. Então vamos abrir já nesse texto que está aí, impresso no boletim, texto bem conhecido demais da gente, conhecido mesmo, texto fantástico, gente, que mensagem linda. Esse aqui é um daqueles textos que a gente só lê. Pregador, com esse texto aqui, ele tem que só ler, não pode fazer muita coisa não, porque o texto já fala por si só, um texto poderoso. Então vamos lá, verso 1, Gênesis capítulo 12, né, a partir do verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, o tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens, tudo aquilo que havia acumulado, seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar, dedicando-o ao Senhor, pois este lhe havia prometido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Deus, está aí a tua palavra. Eu quero rogar por graça e misericórdia, pedir ao Pai que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha misericórdia de mim, da tua igreja, e naquilo que eu falhar, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja. Naquilo que eu pecar, que o Senhor fale à tua igreja, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, tema fantástico, né? Uma missão para os descendentes de Abraão. Esse texto, ele é um texto assim, bem interessante, que
Se nós formos contar os capítulos, são 11 capítulos da Bíblia até chegarmos a esse texto. E os 11 capítulos apontam para esse texto. Se nós formos ler todos os capítulos da Bíblia depois desse texto, pós esse texto, nós vamos ver que tudo que acontece na Bíblia depois desse texto é o cumprimento da promessa que foi feita nesse capítulo. Então é um capítulo fantástico, é um capítulo maravilhoso, sabe? Nós temos tido esse desafio de impactarmos vida, de transformarmos vida, de chamarmos ali o pessoal, de chamarmos eu anotei aqui algumas ideias, não foi eu que li esse estudo lá no nosso gato, eu peguei umas ideias aqui da Tânia, então está aqui anotado, Tânia, você me permite aqui, sem processo no final, tá? Sem processo. Então eu peguei aqui algumas ideias, umas coisas bem interessantes que eu aprendi, porque esse texto, meus irmãos, é um texto assim, poderoso. Esse é um convite fantástico. Se nós formos olhar para o capítulo 3, o capítulo 3 de Gênesis é um capítulo desesperador. É um capítulo assim que a gente fica assim, olha, acabou, não tem mais solução. Só que aí surge uma promessa: o descendente da mulher esmagará a serpente com seu calcanhar. Ele esmagará. Só que os eventos que acontecem depois dessa promessa são coisas terríveis. Entendeu? Da pior forma o homem experimenta o resultado do pecado. Da pior forma. A segunda geração, pós-Éden, revela o pecado de uma maneira terrível. A primeira pessoa a morrer nessa terra morreu por conta de um assassinato. E o assassino era o seu próprio irmão. Terrível. E as coisas que vão acontecendo é só calamidade. Deus tem que intervir e destruir a terra. Destrói a terra, alaga a terra. Faz surgir só uma pequena população, uma família. Só uma família. Agora começou do zero. Formatou o HD. Agora vai dar tudo certo. O vírus entra de novo. E aí daqui a pouco começa o movimento dos sem céu. Tem dos sem terra e começou o movimento dos sem céu. O pessoal começou, não, vamos construir uma torre, vamos lá, e nós seremos famosos e vamos ganhar tudo. Cai tudo. E parece que não tem, você não vê a solução até chegar a esse capítulo. E é bem interessante olharmos todos os capítulos até esse ponto aqui, porque quando a gente olha para todos os capítulos, nós vamos ver que o pai da fé, ele não tem nada de particular. Quem é Abraão? Aqui não é nem Abraão, aqui é Abrão. Entendeu? Nada mudou. Quem é? Ele é simplesmente um pagão da Mesopotâmia. Simplesmente um pagão. Simplesmente um perdido, uma pessoa que está condenada à perdição. Só que o que acontece aqui, meus irmãos, nesse texto é algo surpreendente. Jesus vai falar que ele é filho de Abraão. Ele é da descendência de Abraão. Jesus vai falar que Deus suscitou de fato os filhos de Abraão. Paulo vai falar que nós somos a nova descendência de Abraão, a verdadeira linhagem de Abraão. Então há algo muito particular. O que acontece em Gênesis 2:12 é algo poderoso, que nós precisamos prestar atenção, porque o que aconteceu aqui é o que dá a direção e traz de fato o significado para todos nós. E tem muita gente, o mundo hoje já vive sem significado, sem direção. Agora, triste é ver cristãos sem significado, sem direção, sem saber de fato qual é o propósito para a sua vida. Sabe, crentes que estão, meus irmãos, como eu já partilhei aqui com vocês, gente que está a passeio nessa terra, sem significado e sem direção. Quando nós vamos para Hebreus 11, é um texto bacana para você ler. Nós vamos lendo lá aquela genealogia dos heróis da fé. Chega lá, Caim, Noé, vamos lá, daqui a pouco com Abraão.
não fala do pai de Abraão. E alguém se lembra do pai de Abraão? O pai de Abraão era Terá. Ele aparece aqui no capítulo 11. Olha só, diz o seguinte: Terá gerou Abraão e Naor de Harã. Capítulo 11, né, o finalzinho, verso 27. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor se casaram, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca, e de Isacar. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, seu filho Harã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram para Ur dos Caldeus, para Canaã. Mas, ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Quando eu olho para esse texto, parece que de alguma forma Terá estava indo para Canaã. Só que ele não chega a Canaã. Diz a palavra aqui que ele se estabeleceu em Harã. Que ele se estabeleceu. Que ele estava indo para Canaã. Ele tinha um propósito, como algo místico. Olha, o cristianismo ele não tem misticismo, mas ele é místico. Algo que acontece, algo que vai. Se você for analisar sua conversão, aqueles que são de fora do Evangelho, aqueles que não nasceram no lar cristão, quando você vai olhando para a sua história, refazendo, montando esse quebra-cabeça, aqueles que nasceram na igreja, você vai percebendo que lá na infância você teve uma experiência, alguma coisa assim, as coisas vão. Parece que isso estava acontecendo com Terá. Só que de alguma maneira ele se estabeleceu e ele parou. E ele para em Canaã. Não, ele para em Harã, se estabeleceu ali e não para. E morre com 205 anos. E acabou. Acabou a história. Com Abraão, a coisa não foi assim. Parece que a sensibilidade e o coração de Abraão estava aberto para algo que talvez sim o seu pai sentia. Parece sim que Terá sentia. Parece que Terá também percebeu. Há algo diferente, há algo no ar, há algo acontecendo. Eu vou, mas não consegue. O nosso adversário, ele é antigo. Ele é poderoso e ele é astuto. Não tratem o diabo como ninguém. Tem muito cristão tombando porque fica menosprezando o diabo. Tem um arcanjo que tinha a mesma patente que ele, que quando foi receber uma ordem do Senhor para lutar com ele, com a mesma patente, não ousou usar sua patente. Mas o que o arcanjo fez com o diabo? Que o Senhor te repreenda. Era a mesma patente. O nosso adversário, ele é antigo e ele é astuto. E ele tem dois grandes planos. Olhar um pouco para Terá e olhar um pouco para Abraão. O primeiro plano, o grande plano do nosso adversário é impedir toda a humanidade de conhecer a Cristo. Como que ele lutou pela sua vida? Como que ele lutou pela sua vida? Como que o diabo fez tudo para você não conhecer o Evangelho? Te colocou contra pastores. Naquele dia você viu aquele picareta fazendo aquele negócio e você tomou uma raiva danada. Você teve uma experiência, alguém falou um negócio que aconteceu em tal igreja. Tudo era contrário à sua conversão. É impressionante como que ele gira todo o plano dele, toda a maquinação em cima disso. Então esse é o primeiro grande propósito de Satanás, é impedir a sua conversão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma vez convertido, uma vez você é eleito. E uma vez eleito não tem como voltar atrás. Essa coisa frenética, essa coisa doentia, né, de um Deus que é esquizofrênico, que uma hora escreve o nome no livro da vida, daqui a pouco você fez uma coisa de errado e a salvação é salvação.
aquele que está no livro da vida não pode ser tirado. Não pode ser tirado. Então, uma vez salvo, você está garantido na eternidade. A salvação é algo que a gente precisa pensar, sabe por quê? Ela não perdoa só os pecados de hoje, ela perdoa os pecados de ontem, ela perdoa os pecados de hoje, e ela já perdoa os pecados de amanhã. Pecarei mais? Não. Me santificarei mais. Esse é o pensamento do salmo. Então, esse é o grande plano dele. É o plano master, é o plano principal. Tudo vai girar em cima disso. Então, nesse sentido, olha só, dica de caminho de oração. Não é cristão, está com câncer, em estado terminal. Qual é a minha oração? Converta. É essa. Está desempregado e não é cristão, qual é a minha oração? Salva. Está com conflito e não é salvo, qual é a minha oração principal? Salva. Como que a gente está esmorecendo nisso? Porque esse é o principal plano dele. Mas e quando acontece a salvação? Olha para o caso de Terá. Quando você percebe, olhar para a situação. E aí, aqui a grande diferença de Abraão. Meus irmãos, o diabo ele tem um segundo plano que ele tem colocado em prática constantemente. O segundo plano dele é invalidar o seu testemunho. É impossibilitar a sua ação como canal de transformação na vida de outros. Sabe? O segundo grande plano dele é anular você, é me anular, é nos anular, porque ele já está perdido e ele sabe que ele nos perdeu. Então o desejo dele é que ninguém chegue ao Evangelho através da gente. E meus irmãos, como isso é uma coisa que me angustia, porque eu tenho visto Satanás anulando cristãos anulados. Gente que é uma brasa viva, gente que tem o Espírito Santo, gente que experimentou a graça de Deus, gente que foi envolvida pelo poder de Deus, mas está anulado, foi posto para escanteio, está num banco de reserva, não é mais convocado para nada. É gente que se anulou, é gente que ouviu uma palavra, que ouviu e apagou, caiu numa armadilha, assim bem preparada, bem montada. E meus irmãos, essas coisas impedem coisas grandiosas na nossa vida. Você vai olhar, Hebreus 11, não está o nome de Terá. Que coisa triste, uma pessoa que estava indo para Canaã, agora não é nem mais mencionada na Bíblia. E qual foi a diferença entre Terá e Abraão? Abraão ouviu um chamado. Ele ouviu um chamado do Senhor. E ele ouviu um chamado que ele acreditou, que ele creu. O apóstolo Paulo vai falar que ele é o pai da fé, porque ele ouviu e creu, e isso lhe foi imputado como justiça de Deus. Ele ouviu e creu, ele ouviu e obedeceu. Então qual é a diferença de Abraão? Que ele ouve e obedece. Diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abraão, é uma voz: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da sua casa e vai para o lugar que eu te mostrarei. A grande diferença é que Abraão ouviu e obedeceu. E obedeceu. Nós seremos usados pelo Senhor e entraremos na galeria dos heróis da fé se nós obedecermos. Essa voz que constantemente nos chama: vem cá, servo bom e fiel, vem cá, experimenta de tudo isso que eu estou preparando para você. Mas como isso tem sido difícil. Sabe, meus irmãos, sem obediência não existe missão. Sem obediência não existe missão.
A missão, ela só vai vigorar, ela só vai existir se tiver obediência. Esse foi o grande desafio para a vida de Abraão. Um homem que era pagão, um homem que era incrédulo, um homem que estava perdido. Mas ele ouviu uma voz. Ele creu, entendeu que era a voz do Altíssimo, que disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma promessa que Deus deu a Abraão, que a princípio parecia sem sentido e especialmente sem garantias. Mas por que Abraão? Por que Abraão obedece? Qual é o grande start nessa obediência? Qual é o grande impulso para essa obediência? O grande impulso é aquilo que Abraão gerou. Ele é chamado de pai da fé. O grande impulso é esse. Eu creio. Tudo é contrário. Nada nessa experiência, nessa teofania, garantia a existência mesmo desse Deus. Nada. Nada. Abraão nem hebreu era. Entendeu? Um iraquiano. Era iraquiano. Nem hebreu era. Nem existia. Só que ele ouve e ele sente algo. Meus irmãos, a nossa vida piedosa, ela nos transforma. Ela nos leva para coisas e ela traz experiências que mudam de fato as nossas vidas, que transformam o nosso ser. Sabe, Abraão recebe essa promessa, ele recebe esse chamado, ele obedece esse chamado, e o combustível para tudo isso é a fé nesse Deus invisível. Se nós formos olhar para outros pais da fé, eles veem Deus, eles têm experiências, eles têm teofanias grandiosas. Abraão não. O que Abraão tem é uma voz. Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Agora, como você sabe? É a fé. É a fé. É a fé que me impulsiona para isso. É a fé que me empurra para isso. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te lançar nesse caminho. Como que essa fé, ela é testificada? Será que não é fé na fé? Ou então uma experiência, uma alucinação? Pode até ser. Mas por que no caso de Abraão não foi? Porque Abraão foi transformado. E aqui é que está a diferença. É por isso que não é fé na fé, porque ele foi transformado. Eu não discuto experiência com ninguém. Não discuto. Já passei dessa fase. Era uma fase de menino. Mas se o camarada estiver e falar o seguinte: olha, você não sabe com quem eu jantei essa noite. Aí eu falo assim: com quem? Eu jantei com Miguel. Aí eu, o quê? Miguel, o meu primo? Não, o arcanjo Miguel. Jantei com ele. Ele até perguntou por você. Falou que está de olho aí, está te ajudando em algumas coisas. Eu não discuto. Eu não digo que é mentira, de jeito nenhum. Não discuto experiência com Deus, com ninguém, não discuto. A questão das nossas experiências com Deus, elas vão gerar fé autêntica mesmo, fé que nos impulsiona, se essas experiências nos transformarem. A minha pergunta é: e depois do jantar, o que mudou na sua vida? Se você continua o mesmo picareta de sempre, isso não foi experiência. Isso não é fé em Deus. Isso é fé na fé. Isso logo vai passar. Isso logo vai acabar. Abraão vai virar Abraão. Abrão vai virar Abraão. O iraquiano vai virar israelita. O perdido vai ser salvo. Aquele que não tem perspectiva nenhuma, agora vai para uma nova terra,
uma terra que mana leite e mel. Agora ele vai ser o que? Famoso. Agora ele vai ser abençoado. Agora ele vai ser reconhecido. Sabe quem é o maior beneficiado nessa obediência? É o próprio Abraão. Ele perde a casa do pai, mas ganha o reino dos céus. Ele perde a sua parentela, mas ele se torna pai de uma nação. Ele perde as suas garantias e as suas seguranças, mas agora passa a ser sustentado pelo Senhor. Então, a pessoa que mais é mudada, que mais é transformada nessa caminhada, é o Abraão. Eu quero te falar que nesse se lançar no Senhor, quem mais vai ser transformado é você. Então se lance. Não permita que o diabo venha te colocar para escanteio. Você era operoso. Você era ousado. Era uma pessoa operosa. Era uma serva de Deus. Agia, transformava a vida, tocava em pessoas. Era uma bênção. E agora está aí. Acabou. Deus tem muito mais para você. Sai desse lugar e vai para o lugar para onde Deus está te mostrando. E qual é a segurança disso? Qual é a segurança? A segurança é dada por Deus. A segurança é trazida por Deus. Olha o que o verso 3 diz: eu vou te abençoar. E eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Quem se levantar contra você será o meu inimigo. Quem se levantar para te ajudar será meu amigo. Que bacana. É o Senhor quem garante. É o Senhor quem sustenta. E com qual propósito? Com qual objetivo? Você marcará todas as famílias da terra. É uma bênção para a posteridade. Depois de Gênesis 12, nós vemos um Deus cumprindo a promessa feita a Abraão. A ação de Deus na sua vida, a ação poderosa de Deus na sua casa, é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Deus está cumprindo na sua vida a promessa que Ele fez a Abraão. Lá na Mesopotâmia, lá naquele deserto, lá naquele lugar escondido, naquele lugar de perdição. Deus se revela a um homem, faz uma promessa e continua cumprindo essa promessa na vida de cada um aqui. Então se lance e tome posse de tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Eu abençoarei você. Você será uma bênção. Você será grande. Você será um grande povo. Eu vou te abençoar. Tudo que Deus prometeu a Abraão pertence a todos nós. Sabe, meus irmãos, não é pouco. Tem gente que sonha em ganhar nessas grandes loterias, achando que isso vai mudar suas vidas. O apóstolo Paulo, olhando para essa bênção que Deus deu a Abraão, ele vai escrever um capítulo fantástico lá em 1 Coríntios, falando sobre o tesouro que nós carregamos. Ele diz: o vaso é de barro e é frágil, se cair, quebra. Mas dentro dele há algo tão precioso, tão precioso, tão precioso, que é transformador. E ele diz: o vaso somos nós. Nós somos esse vaso que carregamos o Santo Espírito de Deus. A bênção de Abraão foi dada a você. E o inimigo de nossas almas conseguiu nos enganar. Falar que não é bem assim. Não é assim. A partir de você, todas as famílias da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu creio que você é mesmo um canal de transformação. Se nós formos olhar Gênesis 13,
até o nascimento do Isaac. Nós vamos ver um Deus agindo na vida de um homem que só creu e por essa fé se lançou. E dia após dia vai sendo mudado, vai sendo transformado. Esse nosso herói não é perfeito. Ele não é um super-herói. O pai da fé um dia fez o quê? Mentiu. Ele mente. É sua mulher? Não. É minha prima. Meia verdade vai sempre ser mentira. Mas ele é transformado. Logo depois ele vai passar por uma experiência que muda a vida dele. A caminhada de Abraão não é uma caminhada para perfeito. É uma caminhada para quem olha para a sua vida e a enxerga como um canteiro de obra. Todo dia Deus está fazendo algo, está mudando algo, está transformando algo. E nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Passo, cada um, de cada vez ali, bem curtinho. A vida cristã não é uma prova para velocista. A vida cristã é uma prova para maratonista. Quem sai devagarzinho, não é para quem explode na saída. Quem vai devagarzinho, correndo. Às vezes chega no quilômetro 40, quase perto do 42, tem uma ladeira. Imagine que agonia. Logo agora, no 40, que agonia, né? Dá vontade de parar, né? Logo agora. Mas você vai, devagarzinho. E o Abraão foi. E hoje, ele é referência de fé para todos nós. Você crê que aquilo que Deus prometeu para Abraão é seu? Creia nisso. Você crê que a transformação que Deus operou na vida de Abraão, Ele pode operar na sua vida? Então aceite isso, né? E não fique mais no banco de reserva. Deus quer usar a sua vida. Tem muita gente que precisa ser transformada. Tem gente que está aí se matando, dando fim à própria vida. E você tem um tesouro e está guardando isso para você. Sai. Deus vai te transformar. Vai mudar dia após dia. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Deus, eu creio mesmo que o Senhor está me chamando para um caminho de obediência, que nesse caminho o Senhor vai nos mudar, vai nos transformar. Ó Deus, vai nos edificar. Ó Deus, eu creio mesmo, ó Pai, que esse texto aqui, que Gênesis 12, ó Deus, não é o chamado só de Abraão, nosso pai. Ó Deus, é o meu chamado, é o chamado de todos nós aqui. Ó Deus, porque um dia o Senhor falou conosco, vem para a terra que eu te mostrarei. E Deus, há pessoas aqui, ó Deus, que de alguma maneira enterraram seus talentos, pararam nessa caminhada, mas precisam, ó Deus, de novo, ó Deus, se decidirem, porque eram pessoas operosas, ó Deus, pessoas, ó Deus, que eram usadas, que transformavam outras pessoas, ó Deus, mas por coisas tão pequenas, ó Deus, pararam, caíram, ó Deus, no engano do inimigo. Por isso agora, Jesus de Nazaré, queima o coração delas. Fala agora, Jesus, transforma a vida desses meus irmãos, desses queridos. Ó Deus, desperta aquele que está dormindo. Ó Deus, chacoalha aquele, ó Deus, que está desorientado. Ó Deus, chama, ó Deus, aquele, ó Deus, que está abatido. Ó Deus, transforma meninos em homens. Ó Deus, meninas em mulheres. Ó Deus, faz desse povo um exército, ó Deus, nas tuas mãos. E eu creio que a partir deles, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu quero orar com você e te abençoar agora. Se você está assim, fique em pé no seu lugar que eu quero orar por você. Se você tomou essa decisão, não, eu vou,
Eu estava assim mesmo, parado, sabe, com meninices, com bobagens, com coisas tão pequenas diante do reino que Deus tem para mim. Não, eu quero tomar uma decisão e seguir esse Cristo, ouvir essa voz, tomar essa decisão, tomar posse dessas promessas dadas a Abraão. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Fique em pé, amém, 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 amém. Pode ficar em pé, amém. Vamos orar. Deus, estão aí servos e servas, pessoas que tomaram uma decisão junto do Senhor, decisão, Deus, para transformar em outras vidas. Então, Deus, abençoe. Ó Deus, chame agora para um compromisso. Ó Deus, fortaleça esse compromisso, testifique essa caminhada e queime o coração dos teus servos. Ó Deus, vá, ó Deus, vá dia após dia até o coração do teu filho, até a mente da tua serva, até a mente do teu filho. Traga iluminação e traga calor do Santo Espírito. E que no nome de Jesus todas as promessas de Abraão se cumpram na vida do teu servo e da tua serva. No nome de Jesus. Amém. Vamos dar